Mensagens dos Templos do Amanhecer sob os olhos da clarividente Neiva. A história de Manuel Truncado. Vamos contar a vocês a história de um cidadão chamado Manuel Truncado e que depois de desencarnado se tornou um Exu. Para a doutrina do amanhecer, o Exu é encarado como um sofredor, um espírito desencarnado que continua ativo no plano invisível da Terra. Ensina-nos nossa querida mãe clarividente, tia Neiva, que se torna Exu habitualmente o homem de personalidade ativa, orgulho intelectual e que seja demasiado apegado às coisas da sua alma, da vida transitória. Seguindo a doutrina do Mestre Jesus, ele merece todo o nosso amor e tolerância. Bem, isso não significa necessariamente que precisemos de seus serviços ou nos subordinemos a eles. Os Exus têm seus reinados nas sombras etéricas e agem como todas as forças destrutivas. Não criam, mas apenas transformam as energias. Não sendo criadores de forças e não tendo acesso às fontes de energias puras, eles necessitam de uma fonte. E essa fonte é o ectoplasma humano, seja de espíritos encarnados ou desencarnados. Essa é a razão básica dos engodos que eles estabelecem como base do relacionamento com os encarnados. Sempre que o homem abandona a iluminação crística, a luz do amor, da tolerância e da humildade, ele fica sujeito às influências desses tipos de espíritos. Esse é o envolvimento daqueles que praticam as magias com intenções somente humanas e se colocam como juízes do bem e do mal. Bem, resumindo, o relacionamento com os Exus somente se faz em termos de troca de serviços, quando as intenções são da alma e não do espírito, quando a orientação não é a do Cristo Jesus. Há uns 10 anos atrás, vivia em uma cidade de Goiás, bem próxima da capital do estado, um cidadão chamado Manuel Truncado. Ele era casado com uma mulher pacata e jovem, chamada Maria. O casal tinha 3 filhos: José, o caçula, Marília e Josefa, 2 mocinhas. Manuel Truncado estava com mais de 40 anos e havia lutado muito para sobreviver com sua família. Seu pai fora um fazendeiro no interior de Goiás e Manuel crescera na dura vida de peão. Apesar de as terras serem boas, o pai de Manuel Truncado nunca soubera tirar melhor proveito delas e com isso a vida para ele sempre fora de luta e sofrimentos. Um dia o pai de Manuel acabou por perder a fazenda e eles tiveram que se mudar para aquela cidade. Os velhos logo morreram e Manuel teve que se ajustar a uma vida para a qual não fora preparado. Trabalhou aqui e ali, mas não conseguiu se firmar em lugar algum. Um dia ele conheceu Maria, uma jovem bonita e simples que trabalhava para ajudar os pais. Os dois se amaram e logo se casaram, sem muitos planos para o futuro. As pessoas acostumadas com a pobreza não olham muito à frente e resolvem os seus problemas com certa facilidade. E assim fizeram Manuel e Maria, e o casal logo ganhou uma filhinha. No primeiro ano de casados, Manuel procurou se firmar no trabalho árduo de carroceiro.
O casal morava num barracão, que é uma casinha construída no fundo do terreno, deixando a frente toda livre. Manuel tinha uma cocheira onde guardava a carroça e os seus 2 animais. Nas tardes quentes e de vento parado, o cheiro acre do estrume invadia a pequena residência. Mas eles já estavam tão acostumados que nem o sentiam. Manuel Truncado gostava de acariciar o corpinho tenro de Josefa deitada numa bacia forrada de panos. Depois veio Marília e, por último, José. A vida ficou tão apertada como a casinha em que moravam. E Manuel começou a frequentar com mais assiduidade o botequim da beira da estrada e a descuidar de seus negócios. Logo começou a se manifestar nele um gênio arrogante e agressivo que atemorizava os vizinhos e deixava as crianças com os olhos arregalados de medo. Enquanto isso, Maria, sempre quieta e acostumada ao trabalho duro, se resignava lavando roupa para ganhar algum dinheiro. Manuel começou a se ausentar de casa e chegava a passar noites fora. Nos dias que seguiam a essas ausências, ele costumava chegar na carroça com os cavalos meio estropiados e os largava no pátio. Resmungava qualquer coisa e se deitava em pleno dia de roupa e tudo. Maria então desatrelava os cavalos com o auxílio de José e das meninas e a casa ficava quieta, ouvindo-se apenas os roncos surdos de Manuel. Quem mais sofria com isso era o pequeno José. Ele já estava no 1º ano do grupo escolar, e sua inteligência viva procurava explicações das coisas que a escola não lhe ensinava. No princípio, Manuel procurava ajudá-lo em suas lições, e Zezinho adorava fazer perguntas. Mas depois que Manuel começou a beber e a se ausentar, ele ficava horas e horas manuseando seus cadernos e na espera de que Manuel o ajudasse. E assim a situação foi piorando, a ponto de se tornar insustentável. Começou a faltar a comida e as discussões violentas se processavam sem mais nem menos. Maria, que habitualmente mal tinha tempo de chegar até a cerca da casa para falar com a vizinha, começou a sair em busca de auxílio. As crianças ficavam em casa e deixaram a escola. Maria, acostumada a viver sempre na vida dura de casa, começou a se embaraçar na vida fora de casa. Fez as primeiras dívidas e das dívidas passou aos favores ilícitos. Em pouco tempo se separou de Manuel Truncado e se prostituiu por completo. Um dia Manuel Truncado descobriu que estava só com seus cavalos estropiados. Maria o abandonara, sem deixar endereço e levando consigo as crianças. No princípio Manuel pouco se importou e, juntando o pouco que restava de sua vida material, se lançou nas aventuras baixas da periferia das cidades. Até que uma ocasião, saudoso da família, ele decidiu sair à sua procura. Sua busca foi infrutífera, até que ele encontrou a morte, num desses tristes episódios que acontecem na calada da noite. Nos seus últimos tempos na Terra, ele começara a atribuir toda a sua desdita à esposa que o abandonara. Seus 7 dias na Pedra Branca foram de intensa agonia. Ele não conseguiu dominar seus desejos de vingança fomentados pela sua mente desvairada. Ao se ver livre, encaminhou-se como relâmpago em direção à família. Os mentores espirituais ficaram temerosos do que poderia acontecer à já tão sofrida família e o desviaram de rumo. Cheio de rancor e agressividade, Manuel Truncado acabou por ser atraído pelos bandidos do espaço. Bem, bandidos do espaço são espíritos desencarnados que se tornaram delinquentes. Embora eles andem em bandos, não formam falanges, isto é, não seguem uma norma, uma bandeira ou finalidade específica como a maioria dos espíritos. Eles se comprazem em fazer mal sem uma finalidade em si. Por essa razão, eles são duplamente perigosos, pois nunca se sabe o que vai em suas mentes maldosas. Mas, como dizíamos, Manuel Truncado acabou por ser atraído pelos bandidos do espaço e foi vendido a uma falange de um terreiro.
Como na organização física, o mundo invisível vive da força, da energia individual. Os terreiros são organizações de relacionamento entre o plano invisível e o físico. Quanto mais espíritos são escravizados pelos Exus, maior é a sua força de trabalho. E essa falange pertencia ao reino do Exu Tranca-Rua, e Manuel Truncado passou a sofrer nas garras dos Exus tarimbados do terreiro. Ele agora era um prisioneiro da Lei Negra. A Lei Negra é uma espécie de máfia do mundo invisível. E, como sua similar na Terra física, ela escraviza seus membros quase sem possibilidades de libertação. Suas falanges são alimentadas e crescem à custa dos espíritos nômades e sem protetores. E isso acontece por opção do próprio espírito, com seu livre-arbítrio. Sempre que um espírito termina seu estágio na Pedra Branca, onde ele tem a oportunidade de conhecer a verdade sobre si mesmo, seus mentores dão-lhe toda a assistência e lhes mostram o caminho. Mas a decisão é sua, e a chance permanece até o último instante. Se ele toma a decisão errada, acaba por se tornar vítima da Lei Negra. Existem uns espíritos no submundo invisível que se chamam Exus Caçadores. São espíritos pertencentes a alguma falange de Exus que se especializam em seduzir e se apossar dos espíritos desprotegidos que se recusam a aceitar os seus destinos kármicos, verdadeiros nômades do mundo invisível. Eles ficam à espreita e aguardam as decisões dos espíritos recém-desencarnados. Assim que os mentores desistem, eles entram em ação. Aproximam-se do espírito, seduzem-no e os levam às suas cavernas. Cavernas são as habitações etéricas dos espíritos que operam em contato íntimo com a superfície física. Sendo etéricas, elas não ocupam o espaço físico, mas permanecem sempre no mesmo lugar e se tornam perceptíveis pelo ambiente que formam em torno de si. Lá, esses espíritos são submetidos a todas as sevícias e são treinados nos costumes até se tornarem Exus. Manuel Truncado conheceu então o que era realmente sofrer. Os anos da Terra foram se passando e ele foi adquirindo tarimba. Seu gênio agressivo o ajudou de tal maneira que ele logo começou a se destacar em meio às tenebrosas tarefas. Em pouco tempo, adquiriu o direito de se chamar Exu Tranca-Rua, nome do titular da falange, e passou a ser temido pelos mais ferozes espíritos da falange. Aos poucos, ele foi formando um grupo de adeptos e estabeleceu, então, o seu reino. Com sua esperteza, ele fez um convênio com o Exu Tenório. Esse espírito é um especialista em hipnose magnética, e isso lhe dá uma força terrível no submundo etérico. A hipnose se presta muito nas macumbas, e o novo Exu Tranca-Rua, ex-Manuel Truncado, se aproveitou disso. Estávamos então em 1959, e um fato inteiramente oposto aconteceu nas imediações da caverna de Tranca-Rua. Naquela data, mudara-se para o local chamado Serra do Ouro o grupo de Tia Neiva, e formara-se assim a primeira comunidade da corrente indiana do espaço, o ESB. E o tempo continuava a correr na ampulheta da vida. Certo dia, Truncado, agora chamado Tranca-Rua, estava sentado no seu trono quando ouviu alguém praguejando com violência. Sabia por experiência que se tratava de algum novato recém-trazido pelos Exus Caçadores. Muniu-se então do seu chicote magnético e se encaminhou para o local do barulho. Lembrava-se de como fora tratado quando chegara, e o seu maior prazer era aplicar pessoalmente a correção dos novatos. E ele tinha um jeito especial de chicoteá-los até convencê-los. O espírito estava seguro pelos caçadores e Truncado desfechou a primeira chibatada. A vítima urrou de dor e ódio e seus olhos lançavam chispas de ira impotente. Truncado ia dar a segunda chibatada quando seu braço estancou no ar como se tivesse batido num rochedo invisível. O espírito que estava sendo chicoteado era o de seu filho José. A
cena terrível ficou paralisada num momento de agonia. Os dois espíritos, pai e filho, se fitavam com horror e espanto. Subitamente, Truncado achou a voz e gritou em desespero: Zezinho, meu filho, você aqui? Não, não, não. Eu não quero aqui. Tirem-no daqui. Passado o primeiro momento de surpresa, os caçadores largaram Zezinho e começaram a zombar da fraqueza de Truncado, espezinhando-o pela atitude tão diferente dos seus hábitos. Zezinho, porém, aproveitou o descuido de todos e, num gesto brutal e enérgico, arrebatou o chicote da mão de Truncado e passou a chicoteá-lo com ódio arrebatado. Truncado não se defendia e Zezinho o chicoteava, e o chicoteou até ele cair sem forças. Enquanto ele batia com um terrível chicote magnético, vociferava com ódio: Tome, miserável! Tome pelo mal que nos causou! A minha mãe se prostituiu por sua causa, seu canalha! Ela foi obrigada a isso para dar de comer a mim e às minhas irmãs, você se lembra? Josefa e Marília, as minhas irmãs, suas filhas, foram pelo mesmo caminho. Elas agora vão para o mesmo caminho que minha mãe, a prostituição. E tudo por sua culpa, seu miserável. Mas eu lhe disse que um dia o encontraria. E agora o encontrei. O tempo continuou a correr na ampulheta da vida. Zezinho agora era um terrível tranca-rua, mais feroz que seu pai. Truncado, desmoralizado no próprio reino, mas não querendo se afastar de Zezinho, seu filho, tornou-se um nômade do submundo dos Exus. Cheio de ira e confuso com a cilada que a vida lhe preparara, redobrou as atividades maléficas sem cautela nem medida. Suas estrepolias puseram em sobressalto toda a região entre Anápolis e Alexânia durante longo tempo. Nessa época aconteceram desastres incríveis. Carros perdiam a direção sem causa aparente e a estrada começou a ter cruzes fincadas de pessoas que desencarnavam nesses desastres. Crimes aconteciam nos sítios vizinhos da rodovia e o consumo da cachaça aumentou nos botequins de beira de estrada. A atmosfera da região começou a modificar-se visivelmente. Os macumbeiros aumentaram de número e as doenças tétricas varavam as noites nas várzeas e encruzilhadas. Na comunidade da Wesby, Tia Neiva recebia as lições dos mundos encantados dos Himalaias e os médios se desdobravam no serviço do Cristo Jesus. Um dia, Tia Neiva recebeu a notícia de que estava para chegar um circo que se instalaria nas imediações da Wesby. Mas não se tratava de um circo comum, desses que a gente está habituado a ver. Tratava-se de um circo etérico. De fato, o mundo invisível da região estava alvoroçado. O circo chegou com o estardalhaço, com seus palhaços, seus acrobatas e seus carros coloridos. O palhaço principal chamava-se Remendão. Os espíritos desencarnados afluíram para o circo em massa. Depois disso, desapareciam da região. Tranca-rua, Manuel Truncado, também não resistiu e foi ver o circo. Quando deu por si, estava capturado pela falange dos centuriões. Ele o urrou e ameaçou, mas de nada lhe adiantou. Levado para Wesby, foi sendo doutrinado e acabou por conversar longamente com Tia Neiva. Ela, na sua proverbial paciência, foi mostrando o seu quadro espiritual e ele ali ficou. A fagulha de ódio de seus olhos foi sendo substituída pela luz baixa do arrependimento. Às vezes, o seu gênio rancoroso o dominava e ele dava trabalho aos médiuns da Wesby. Por fim, os mentores, com o auxílio de Tia Neiva, conseguiram encaminhá-lo para o Canal Vermelho. O Canal Vermelho é um posto de socorro do plano etérico. Cidade intermediária onde os espíritos permanecem em aprendizado até o máximo de 7 anos. Lá, ele foi atraído para o candomblé chamado Umatã. Mudou sua roupagem de Exu e sua maior preocupação continuou sendo o seu filho Zezinho. Na terra, na caverna do antigo Tranca-Rua Truncado, um outro rei impera no seu reinado de ódio, o Tranca-Rua ex-Zezinho. Sua ferocidade é maior do que era a do pai. O chicote magnético que fora usado pelo seu pai continuava a sibilar nas costas de outras vítimas,
outros espíritos nômades apanhados pelos Exus caçadores. Naquele tempo, Tia Neiva sentia certa frustração no Canal Vermelho. Na verdade, para um espírito que conserva a mesma consciência nos vários planos em que penetra, a paisagem do Canal Vermelho assusta um pouco no começo. Apesar de bonito, com seus enormes jardins, suas pontes, seus belos edifícios, sua vida complexa, sua luz cambiante de tons lilás e sua simetria, o seu conjunto dificulta a sintonia. É como uma cidade criada artificialmente e cheia de truques mágicos. Essa construção do plano etérico se destina à adaptação de espíritos arraigados a formas obsessivas de ideias. Ele estabelece um clima de transição entre a concepção que alimentaram na Terra e a realidade do mundo invisível, da outra etapa da estrada da vida. Tia Neiva vai com frequência ao Canal Vermelho em sua missão. E nesse dia, enquanto aguardava a presença de seus amigos espirituais, ela observava com curiosidade as atividades em torno dela. De onde se achava, via o enorme letreiro de Umatã, que parecia mudar constantemente. Às vezes, ela lia a palavra Umbanda. Em outras vezes, parecia que ali estava escrito Candomblé. Ficou então a pensar no assunto até que decifrou o enigma. Tratava-se de uma forma adequada para fazer certos espíritos que chegavam se sentirem como que em casa. Não muito distante, havia uma espécie de templo com um letreiro onde se lia Igreja Presbiteriana. E pouco além havia um outro templo com um aspecto nitidamente católico. Dessa forma, os espíritos desencarnados encontram um ambiente similar do que viveram na Terra. Só que a realidade é bem diferente. Seja em termos de candomblé, de umbanda, de catolicismo, de protestantismo ou de qualquer outra doutrina, a direção é dos espíritos missionários, que mostram lentamente a esses espíritos sua sobrevivência depois da morte terrena. Nessa madrugada, Tia Neiva se encontrou com o Manuel Truncado. Ele se lembrou imediatamente dela, e sua primeira manifestação foi em torno de seu filho Zezinho e de sua família. Tia Neiva notou que ele ainda pensa muito em termos do Exu que foi na Terra. Embora tenha modificado sua roupagem, ele vai ao templo Umatã como ia aos terreiros da Terra. E Tia Neiva tem uma pena imensa desse espírito e o ajuda sempre que pode. Eram quase 5 horas da manhã quando Tia Neiva voltou para a Terra. Preocupada com a promessa feita a Manuel Truncado, ela procurou ver Zezinho, mas não conseguia vê-lo com sua roupagem de Exu. A única coisa que ela conseguiu captar em sua missão espiritual foi a figura de um menino de 7 anos. Um menino de 7 anos esperando o pai para lhe ensinar a lição da escola.